Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre a quarta-feira de cinzas, a liturgia da quarta-feira de cinzas. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a liturgia da quarta-feira de cinzas, procedimentos a ter na quarta-feira de cinzas, seja procedimentos litúrgicos ou procedimentos pessoais, segundo as recomendações da igreja, fique nesse vídeo até o final. Antes de falar desses procedimentos para a quarta-feira de cinzas e também orientações litúrgicas, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito nele, a se inscrever, venha fazer parte, você vai ser muito bem-vindo. Vamos lá então com o nosso tema de hoje, a quarta-feira de cinzas. Eu gravo esse vídeo às vésperas da quarta-feira de cinzas, justamente para que você que está acessando, passando por esse canal antes da quarta-feira ou na quarta-feira, saiba como proceder. Mas não importa também se você está assistindo esse vídeo após a quarta-feira de cinzas, durante a quaresma ou qualquer época do ano, é sempre bom aprender um pouquinho mais sobre essa data, essa ocasião tão importante do nosso calendário litúrgico. Eu disse no outro vídeo que a quarta-feira de cinzas é o portal da quaresma, abre-se a quaresma com a quarta-feira de cinzas. E a quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência. A igreja pede apenas, pelo menos, 2 dias de jejum e abstinência, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Nos demais dias, você faz se você quiser, mas a orientação da igreja é que nesses 2 dias se faça jejum e se abstenha de carne vermelha, carne que contém sangue. Essa é a orientação, é uma forma de penitência, já que a quaresma toda é tempo de penitência e nesse dia, quarta-feira de cinzas, é dia de penitência porque nós abrimos um período penitencial do nosso calendário litúrgico, do nosso tempo. E esse tempo é marcado pela questão da conversão. Por isso, é bem importante que saibamos um pouco sobre isso. Então, grave bem, dia de jejum e de abstinência. O jejum você faz retirando aquilo que você costuma comer no seu dia a dia em excesso. Ah, mas eu não como em excesso. Mas nesse dia você diminui ainda mais. Procure fazer uma refeição só no dia, a menos que você tenha problema de saúde. Lembrando que pessoas com mais de 65 anos estão dispensadas do jejum e da abstinência e crianças também. Mas se você não tem problema de saúde, está nessa faixa aí, que não é criança, não é uma pessoa idosa, não tem problema de saúde nem restrições médicas, não custa nada nesse dia fazer um dia de jejum. E abster-se de carne, procure um outro tipo de alimento. Então, essa é a primeira recomendação. Lembrando também que nesse período, dia de quarta-feira de cinza, se usa a cor roxa e durante toda a quaresma também vai se usar a cor roxa na liturgia, exceto no quarto domingo, que recomenda-se, é opcional também, usar uma cor rosada, rósea, mas isso também é opcional, não é obrigatório. A cor predominante da liturgia durante a quarta-feira de cinzas e todo o tempo da quaresma é a cor roxa. Depois também, os cantos desse tempo devem ser cantos apropriados da quaresma. E na quarta-feira de cinzas também tem cantos que são cantos próprios da quarta-feira de cinzas. Então, se você é membro de uma equipe de canto, prepare bem a liturgia da missa ou das missas da quarta-feira de cinzas com cantos apropriados deste tempo litúrgico e desse dia voltado para a questão das cinzas, da penitência. Essas são também recomendações. Lembrando que nesse dia, quarta-feira de cinzas, não se tem hino de louvor, durante toda a quaresma também não tem hino de louvor e não tem a oração do creio. Essas 2 orações não estão presentes na liturgia da quarta-feira de cinzas. Também a imposição das cinzas, ela substitui o ato penitencial. Então, nesse dia, a liturgia começa sem o ato penitencial, porque a imposição das cinzas é um ato penitencial. Então, ela substitui. Se for no início da missa, a imposição das cinzas,
ela já vai fazer logo no momento do ato penitencial, mas recomenda-se que seja feita após a homilia. Então, é transferido o momento penitencial para após a homilia, quando for fazer a imposição das cinzas e a assembleia, a recepção das cinzas. Mas o momento mais indicado pela liturgia é que seja feita após a homilia, a imposição das cinzas. Nesse tempo, então, como foi dito, né, nós começamos aí esse tempo tão especial que é o tempo da Quaresma. E a liturgia da palavra deste dia, quarta-feira de cinzas, ela traz 3 elementos centrais. Se você for à missa, você vai ouvir, tanto na primeira leitura do livro de Joel, quanto nas demais leituras, mas sobretudo no Evangelho, o destaque para os 3 pilares da Quaresma, que é destacado na quarta-feira de cinzas: o jejum, a esmola e a oração. Esses são os 3 elementos centrais da Quaresma, que é destacado na liturgia da quarta-feira de cinzas. Vale lembrar que esses 3 elementos devem ser feitos de modo muito discreto e com o objetivo da conversão. Grave bem isso, grifem isso, porque isso é muito importante. Nós fazemos jejum, nós praticamos a caridade e nós rezamos em vista da conversão. Então, esses 3 elementos visam a conversão. Não tem outro motivo a não ser esse, a nossa conversão. Então, o Evangelho vai dizer, quando você fizer jejum, e é bom que faça, as pessoas não precisam saber que você está fazendo jejum. Por exemplo, quando a gente fica sem alimentar muito tempo, a tendência é ficar mal-humorado, é ficar de cara feia, e todo mundo vai ficar sabendo que você está jejuando, se assim proceder. Não precisa falar para ninguém que você está jejuando. O jejum é uma coisa muito íntima entre você e Deus. A mesma coisa com a esmola, a caridade. Esse tempo é um tempo de nós exercitarmos a sensibilidade no nosso coração para com as pessoas que sofrem, as pessoas que passam necessidade. Então, durante a Quaresma, o ato de dar esmola, que o texto diz, significa sermos caridosos, sermos generosos, estendermos a mão para as pessoas. E isso não é só na Quaresma, é para fazer na Quaresma em vista da nossa conversão. Porque se você der esmola na Quaresma e o resto do ano você for uma pessoa sovina, uma pessoa insensível ao sofrimento dos outros, você for uma pessoa que não se compadece da dor alheia, você não se converteu e de nada valeu a sua esmola dada na Quaresma. A conversão vai mostrar se você, ao dar esmola durante esse período, tocou o seu coração, mudou o seu coração, e a partir de então você será uma pessoa melhor para o seu semelhante. Ficou claro isso? E também a mesma coisa com a oração. Oração não deve ser uma oração farisaica. A oração farisaica é aquela que Jesus criticava. A oração que se faz para os outros verem. A oração que as pessoas têm que ver que estamos rezando. Isso não tem sentido. Oração é uma conexão com Deus, é uma necessidade pessoal. Ninguém precisa ficar sabendo se você reza ou não. Quem tem que saber é Deus. Portanto, nada de ficar dizendo para as pessoas que você está rezando, que você faz isso, que você faz aquilo. Por isso que no Evangelho você vai ouvir: quando rezardes, entre no seu quarto, feche a porta e ali, somente você e Deus, faça a oração mais sincera que você puder. Essa oração é uma oração que toca a Deus, porque ali a gente não usa subterfúgios, ali nós não usamos máscaras, ali nós não representamos papéis, ali nós estamos nu diante de Deus com as nossas misérias. É essa oração que converte, é essa oração que vale. Então, essa oração que é pedida, desculpa, caiu o microfone aqui, essa oração que é pedida durante a Quaresma. E depois, as cinzas, né? Após a liturgia da palavra, após
a homilia, vem o momento das cinzas, que é o momento central ali dessa celebração. Esse momento, vale lembrar que é um momento penitencial. Receber a cinza significa que nós estamos nos humilhando, nós estamos tomando consciência de que nós viemos do pó, que para o pó nós voltaremos e que se somos pó, de que vale arrogâncias, orgulho exacerbado, maldades? Tudo isso não tem sentido na nossa vida, nós não levamos nada deste mundo. Vocês lembram daquela passagem bíblica de Jonas, quando ele foi enviado para Nínive, levou 40 dias para atravessar aquela cidade, pedindo a conversão das pessoas, e as pessoas se converteram e elas se ajoelhavam sobre cinzas. É um gesto de reconhecimento da nossa miserabilidade, do nosso nada. Portanto, antes de você agredir uma pessoa, seja verbal, seja virtual, pense, você não é nada, nós não somos nada, nós estamos de passagem neste mundo. E as cinzas devem tocar a nossa consciência sobre essa questão. E depois também, outro ponto importante dessa missa é que as cinzas, elas podem ser distribuídas durante a missa pelos mestres, juntamente com o sacerdote. Nesse dia, os mestres ajudam o sacerdote a distribuí-las, porque elas não são sacramentos. E mesmo que fosse, não teria problema, porque a Eucaristia é sacramento e é distribuída pelos mestres. Então, nesse dia, costuma-se vir muita gente à igreja, e eu penso que aí na sua paróquia não é diferente. Então, necessita da ajuda dos mestres. Então, os mestres são convocados nesse dia, uma quantia suficiente para ajudar na distribuição das cinzas. As cinzas podem ser levadas para doentes que necessitarem, que pedirem. Então, se você é mestre e quiser reservar um pouquinho de cinza para levar para o doente que você visita, você pode levar, não tem problema. Mas pergunte se ele deseja, se ele quer, porque às vezes ele não quer. Então, se você quiser levar, pode. Não há necessidade de crianças, bebês, receberem as cinzas. Às vezes a gente vê aí a mãe com um bebezinho recém-nascido para colocar cinza na cabeça. Não tem necessidade. É claro que se a mãe trouxe ali, você pode colocar, sempre com cuidado para não cair no olho, né? Isso é importante também até para adulto. Se cair cinza no olho, arde, queima, então ter esse cuidado. Mas não tem necessidade de crianças, bebês receberem as cinzas. Mas não é proibido. Cuidado então na hora de aplicar as cinzas para que ela não caia nos olhos. As cinzas, elas devem ser feitas, é uma recomendação isso, com os ramos que foram bentos no domingo de Ramos do ano anterior. Tem muitas paróquias que as pessoas têm esse zelo, né? Abençoa-se bastante ramos no domingo de Ramos, e os que sobram são guardados, eles secam, obviamente, até o ano seguinte, e aí então na quarta-feira, esses ramos são queimados, peneiradas cinzas e guardadas em recipientes para ser usada, abençoada no dia, na quarta-feira de cinzas. Então essa é uma recomendação. Mas não é proibido também fazer cinzas de outro material. Elas podem ser guardadas de um ano para outro. Cinzas não têm validade. Sobrou cinza do ano passado, pode ser utilizado esse ano sem nenhum problema. O padre sempre abençoa as cinzas antes da imposição delas. Esse é um ritual que já vem a oração apropriada para o padre fazer essa bênção antes, então ela é abençoada. E ela pode ser colocada na cabeça ou aqui na fronte. Eu geralmente prefiro colocar aqui na fronte, traçar um sinal da cruz, né, e com os dedos molhados nas cinzas e fazer o sinal da cruz aqui na fronte. Ao fazer esse sinal da cruz, você diz: convertei-vos e crede no Evangelho.
E a pessoa que recebe as cinzas responde amém. Vejam que a essência dessa missa está nessa fala: convertei-vos. A cinza é para conversão, para crer no Evangelho e aplicá-lo, obviamente. Esse é o sentido. Você pode colocá-la também em cima da cabeça da pessoa, não tem problema. Mas eu prefiro sempre colocar aqui na fronte, na testa. Outra recomendação é fazer o sinal da cruz, né, na hora de colocá-la e dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Durante a imposição das cinzas, é importante que a equipe de canto tenha um canto apropriado. Tem vários cantos que são próprios para a hora da imposição das cinzas. Então, a equipe de canto prepare um canto adequado. Enquanto a assembleia está recebendo as cinzas, canta-se. E a equipe de canto pode ficar para o final para receber as cinzas. Depois da imposição das cinzas, é importante que a equipe de liturgia tenha preparado um lavabo, uma bacia com água e sabão, porque as cinzas elas ficam impregnadas no dedo. Sobretudo o sacerdote, que vai depois fazer a consagração e dar continuidade à missa, mas os mestres também, porque vão distribuir a Eucaristia na hora da comunhão. Então é importante que tenha ali uma bacia com água e sabão para tirar as cinzas da ponta dos dedos. A equipe de liturgia deve deixar isso preparado já ali na credência ou na sacristia, num lugar adequado. E a partir da quarta-feira de cinzas, a maioria das paróquias começam alguma atividade para complemento da quaresma, tipo novena. A gente não diz novena muitas vezes, porque novena são 9 dias e pode ser mais, né? Mas costuma-se dizer novena da quaresma. São aqueles grupos de oração voltados para a quaresma, com subsídios próprios. A própria Conferência dos Bispos faz subsídios para a quaresma, mas existe também subsídios, outros subsídios que ajudam o processo de conversão a viver melhor a quaresma. Inclusive, tem um subsídio muito bom que as monjas passionistas de São Carlos, no interior de São Paulo, preparam, que é excelente. Se você quiser esse subsídio, solicitar esse subsídio, eu imagino que elas tenham ainda, é só você entrar em contato com o mosteiro de São Carlos, o mosteiro São Paulo da Cruz, em São Carlos, e lá elas têm um subsídio muito bom para a quaresma. Elas fazem com muito esmero, com muita dedicação esse material, e se você quiser, dá tempo ainda de você entrar em contato com o mosteiro e pedir esse subsídio, pedir para a sua comunidade. Ele é muito bom, vale a pena. Se você viu uma vez, você vai querer todos os anos. É um material excelente para esse tempo. E essas são as recomendações sobre a quarta-feira de cinzas. Se você gostou, você pode deixar seu joinha, deixa aí seu comentário, comente como que é a quarta-feira de cinzas aí na sua comunidade, na sua paróquia, como é que você vive esse tempo, se a quarta-feira de cinzas é um dia importante para você, se você faz o jejum, a penitência nesse período, a abstinência nesse período, nesse dia, se você orienta as pessoas a fazerem. Essas são, então, algumas recomendações e observações que você pode deixar aí na descrição do vídeo. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma feliz e santa quaresma para você.